Olá, bem-vindo. Eu sou Haroldo Maranhão. Você está aqui no segundo vídeo, na verdade o primeiro de uma sequência depois da introdução, em que eu quero compartilhar com você alguns insights, alguns pensamentos, alguns aspectos da minha visão acerca do que a Bíblia diz quanto ao tema dos últimos dias, não é? Nós vivemos dias em que muitas pessoas estão refletindo um pouco a mais acerca da realidade de que subitamente tudo que nós conhecemos pode colapsar. Alguma coisa pode mudar no sistema que parece tão estruturado e tão seguro, mas em algumas situações nós podemos perceber a fragilidade de todas as coisas, né? E aí quando nós pensamos nisso, pensamos no fim, tentamos apagar esse pensamento da cabeça, mas muitas vezes ele não sai. E aí eu pergunto, será que a Bíblia fala alguma coisa sobre isso? Eu vou te dizer sim, ela fala. Compartilhei no último vídeo que nós não temos que ter medo do Apocalipse. Apocalipse são informações privilegiadas que Deus preparou para nós, para que nós possamos enfrentar esta situação, esta circunstância, sabendo o que vai acontecer, podendo nos posicionar. Mas no livro da Bíblia, a Bíblia como um todo, há um livro da Bíblia que é o livro do Gênesis. O livro do Gênesis conta o começo deste mundo como o conhecemos, a criação da parte de Deus. Eu sei que tem pessoas que não creem, mas eu creio. Deus criou o mundo, todas as coisas foram criadas por Ele. E a criação foi gerada por Deus e produzida por Deus, cantada por Deus, talvez. Eu acho lindo pensar isso, né? A criação maravilhosa, o propósito era eternidade. Mas aí a Bíblia diz, Paulo nos revela em Romanos, que assim como por um só homem, Adão no caso, entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens e por isso todos pecaram. Então agora a morte entrou e os homens têm um fim, a vida humana tem um fim, e por esse motivo o ambiente, o sistema, o mundo como nós o conhecemos também tem um fim. O nosso mundo, as nações, tantas coisas belíssimas, artes, tantas coisas produzidas pela sabedoria humana, o talento humano, mas tudo isso na beleza natural que Deus criou, as praias, as montanhas, paisagens incríveis, lugares maravilhosos. O mundo continua sendo um lugar muito belo, apesar de, segundo Deus, ele estar preso. A palavra de Deus também, em Romanos capítulo 8, Paulo nos revela que a criação geme, aguardando a sua libertação. O pecado entrou no mundo e causou um mal para a criação. O pecado entrou no mundo e causou um mal para a humanidade. A morte entrou, as prisões de alma, problemas, dificuldades, enfermidades, tantas coisas começaram a existir no mundo a partir do pecado. E Deus não tem mais nada com isso, porque Ele deu o mundo para Adão cuidar e Adão entregou para Satanás. Então todas as coisas que acontecem no mundo, as pessoas perguntam, mas cadê Deus? Deus está cumprindo a sua palavra de ter dado a terra para o homem cuidar. Mas isso não vai durar para sempre. Tanto quanto a vida humana há um limite, 120 anos mais ou menos, um pouco a mais, um pouco a menos, é o limite que Deus colocou. Este mundo também tem um limite, esse mundo tem um prazo de validade, segundo a Bíblia, aproximadamente 7.000 anos. 7.000 anos porque o Senhor nos revela na carta de 1 Pedro uma paridade, uma igualdade de que um dia para o Senhor é como 1.000 anos e 1.000 anos é como um dia. Então o Senhor criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º dia. Então nós podemos entender que há 6.000 anos para a história da humanidade se desenvolver. Depois sabemos que há um 7º milênio, que a Bíblia chama de o reino de Jesus Cristo, é um tempo futuro. Então há um prazo já mais ou menos estabelecido da durabilidade desse tempo. É o que Moisés nos revela no Salmo 90. Sim, Moisés que escreveu o Salmo 90, não foi Davi. E ele fala que o dia de ontem para o Senhor é como 1.000 anos. Então, esta igualdade de um dia, 1.000 anos, no sentido de como Deus vê, é uma realidade bíblica. No caso de Pedro, ele está falando inclusive no contexto dos últimos dias. E por que isso é importante? Porque esse mundo um dia vai acabar, porque o Senhor vai purificar essa terra, esse planeta pelo fogo. E aí é perigoso estar por aqui. O Senhor vai julgar as obras dos homens, o Senhor vai refazer, vai fazer novas todas as coisas. Então, o fim deste mundo, qual é a causa dele? A causa dele é o pecado. O pecado contaminou a criação perfeita de Deus, o pecado estragou o propósito original de Deus, o pecado contaminou os homens, o pecado contaminou todas as coisas. Então, por esse motivo, Deus vai ter que dar um fim, porque esta não é a melhor criação de Deus, esta não é, então, a melhor maneira da criação de Deus ser usada, ser usufruída, esta não é a melhor maneira da criação de Deus glorificá-lo.
Então ele vai transformar todas as coisas, e ele já deixou isso claro quando ele mandou escrever o livro de Apocalipse. Ele nos deu toda a explicação do que vai acontecer e de como o Senhor vai pesar a sua mão e vai mostrar que sim, Ele é um Deus bom, é um Deus amoroso, é um Deus perdoador, é um Deus cheio de graça, é um Deus cheio de novas oportunidades para todas as pessoas. Mas ele também é um Deus justo, e é um Deus que tem uma ira contra o pecado. O pecado irrita Deus, o pecado traz ira a Deus, porque o pecado é uma afronta a tudo aquilo que Deus quer, o pecado é uma afronta à vontade de Deus, o pecado é uma afronta aos valores de Deus, o pecado ofende a santidade de Deus. Nós não podemos entender isso com clareza, porque nós não alcançamos a santidade de Deus, e nós achamos que está tudo bem, está tudo bom, e quando a gente comete alguma coisa muito errada, a gente fala, Deus perdoa, Deus é bom e Deus perdoa. E isso é verdade, mas a misericórdia de Deus está estendida até algum tempo. Ele diz que vai chegar um tempo em que a misericórdia dele vai ser substituída pela sua justiça, e vai ser concluída pelo seu juízo. E quando Deus ele revela o juízo, ele nos mostra que é inexorável, vai haver um juízo, vai haver um julgamento, coisas terríveis vão acontecer nesse planeta para Deus julgar o pecado, para Deus extirpar o pecado desse planeta, para Deus então fazer novas todas as coisas e reorganizar tudo no seu projeto original. E este é um fato, não adianta orar contra a destruição da Terra, não adianta orar para que não caiam os asteroides que vão cair, não adianta orar para que os terremotos não aconteçam, não adianta orar para que os tsunamis não aconteçam, não adianta orar para que o anticristo não venha ou se converta, nada disso pode ser mudado. O final deste mundo, como nós conhecemos, está fechado por causa do pecado, por causa da santidade de Deus, e porque Deus então, depois que vence o prazo de validade que ele deu para o homem, ele vai tomar de volta a criação para si, e a Bíblia diz que fará novos céus e nova terra. Tudo vai ser reformulado e transformado. E isso é forte. Não há como mudar o futuro que Deus disse que será da maneira que será. Mas há uma oportunidade. O Senhor deixou, se esse futuro está fechado, há um futuro que está aberto, e o futuro que está aberto é o futuro que diz respeito a você e a mim. Deus não quer que você e eu estejamos naquele momento tão horrível da história da humanidade e da história do mundo. O Senhor não quer que você e eu estejamos ali naqueles dias tão terríveis que vão acontecer, e nesse caso o nosso futuro está aberto. Nós somos convidados a não estar no planeta naquele momento, nós somos convidados a estar protegidos e guardados pelo Senhor naqueles dias. Mas para isso nós precisamos aceitar o sistema de Deus, a vontade de Deus, a proposta de Deus, a salvação de Deus. A salvação de Deus para todo aquele que nele crê pela graça, por meio da fé. Não precisa fazer uma religião, não precisa fazer boas obras, até porque não adianta nada. Não tem nada que possamos fazer para ser livrados, a não ser estarmos em Jesus Cristo. Então, este mundo vai acabar do jeito que nós o conhecemos, porque Deus vai julgar o pecado, vai julgar Satanás, vai julgar os demônios, vai julgar o pecado, vai julgar os pecadores e vai fazer nova todas as coisas com aqueles que foram feitos santos em Jesus Cristo. Ninguém pode ser santo de si mesmo, nós somos santificados pelo poder regenerador do sangue de Jesus. Então, se o mundo vai acabar e tudo isso que nós conhecemos vai ter um fim, e esse tempo está logo ali à frente, não sabemos quanto tempo temos, este futuro não pode ser mudado, o seu futuro, o meu futuro podem e devem ser mudados. A minha pergunta para você é, o que você vai fazer diante disso? Como você está se preparando para os últimos dias? O que você pensa acerca disso? Eu quero estar aqui nesses dias para contribuir com a sua reflexão, para trazer princípios da palavra, para trazer talvez coisas que você não conheça, ou reforçar pontos que você já conhece e que você precisa reavaliar e precisa se posicionar. O tempo está acabando. Logo, logo Jesus está voltando e nós temos que estar preparados para encontrá-lo. A minha proposta é que você pare um pouco para refletir acerca de como você está vivendo, como você tem visto o mundo, como você entende que Deus está agindo na sua vida e o que você pode fazer em relação ao convite dele para que você se achegue a ele. Eu oro para que Deus o abençoe, para que o Espírito Santo aqueça o seu coração, para que diante dessas realidades você comece a mudar a sua maneira de pensar e abra o coração, para que o Jesus entre com revelação e manifeste o seu amor e transforme a sua vida, porque ele quer te livrar da ira vindoura. Essa decisão é sua e não dele. Que você possa decidir da melhor maneira possível. Se você tem perguntas ou comentários, se você está vendo no Facebook, se você está vendo no YouTube, se você está vendo no blog, se você está vendo no Instagram,
aproveite aí os contatos que essas mídias oferecem. Pode mandar uma mensagem com pergunta, alguma dúvida, eu vou ter prazer em te responder. Deus abençoe você, esse tempo está chegando, precisamos estar atentos, em nome de Jesus.